análise literária aí das obras que vão cair no vestibular 2021, né? A obra de hoje é Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Então essa daqui é a aula de terça-feira, dia 25 de agosto. Vamos lá. Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade, livro lançado em 1951. Os poemas desse livro foram escritos durante o final da década de 40, comecinho aí da década de 50, né? Para ser lançado em 51. Então ele foi composto ali depois da Segunda Guerra Mundial, no final da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do lançamento das bombas atômicas e com o início ali da Guerra Fria, né? Que se iniciou ali logo depois da Segunda Guerra. É da terceira fase do Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que na primeira fase, os livros da primeira fase, você tinha o Drummond mais preocupado em analisar o ser humano, cada ser humano, separadamente um do outro. Os seres humanos estavam isolados como universos separados, tá? Na sua segunda fase, ele já apresenta um engajamento político-social. Ele já apresenta uma ideologia mais socialista. Ele vai falar muito sobre luta de classes, aquela conversa que ele vai trazer de lá do marxismo, tá? Ele vai aderir a isso. Já nessa terceira fase, ele vai deixar tudo isso de lado, porque ele vai fazer uma análise mais distante. Ele vai fazer uma análise distante da realidade, tá certo? Então ele não vai mais usar referências reais, como ele fez na segunda fase, mais politizada. Ele vai se afastar de tudo isso. Ele vê o mundo de outra forma, tá certo? Ele vê agora o mundo da Guerra Fria como duas ideologias opostas, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista liderado pela União Soviética, e essas ideologias opostas oprimindo os seres humanos. Os seres humanos se sentem oprimidos por duas ideologias. Ele não abraça nenhuma das duas, ele não levanta bandeiras, mas ele vê como duas ideias opostas massacrando a mente do homem comum, forçando o homem comum a tomar uma posição. E daí o sentimento de opressão que leva ao pessimismo do poeta, desencanto com a vida, com o mundo, tá? E a questão da bomba atômica, né? Passa-se a ter a certeza do fim do ser humano, a dissolução do ser humano da face da Terra, tá certo? A certeza de que isso pode acontecer, tá? Então tudo isso vai ter influência bastante grande. Você percebe muito essa visão pessimista neste poema aqui, ó, Cantiga de Enganar, né? Uma paródia aí de Cantiga de Ninar, Cantiga de Enganar, né? É o ser humano desiludido com o mundo, né? E se sentindo enganado por essa realidade a todo momento, tá? Outra coisa que você percebe nesse livro dele é a preocupação com a forma do texto. Ele quer trazer de volta para a poesia a forma clássica, né, de poesia, a forma clássica no sentido assim camoniano, a tradição camoniana. Tem muito soneto nesse livro. Sonetos são aqueles poemas com 2 quartetos, 2 tercetos, trazidos de lá, né, do Petrarca, da Itália do século XVI. Camões escreveu muitos sonetos também. É uma forma fixa, tradicional do século XVI, do classicismo do século XVI, tá? Então ele vai escrever sonetos com rimas, com métrica, com as sílabas contadas, a combinação sonora ali no final dos versos fazendo as rimas, tá certo? Você percebe isso no poema Oficina Irritada, que ele usa muita metalinguagem. O que é metalinguagem? É usar um assunto para falar dele mesmo. Traduzindo, é um poema que fala sobre como fazer poesia. Percebeu? Isso é um poema metalinguístico. O assunto do poema é poesia. E esse assunto é mostrado em forma de poema. Isso é metalinguagem. Ok? Usar a própria linguagem daquela comunicação específica para falar dela. Tá? E nesse aqui também, Máquina do Mundo. Muitos dizem que é o melhor poema do livro. Tá ok? Máquina do Mundo aí, ele vai trazer de volta lá a Máquina do Mundo dos Lusíadas. Tem um capítulo dos Lusíadas que o Camões escreveu, né? Falando a Máquina do Mundo, quando Vasco da Gama, o navegador, lá já no final do livro, o Vasco da Gama, que está navegando ali, chegando nas Índias Orientais, é apresentada para ele essa máquina do mundo, por uma ninfa de uma ilha ali, falando, olha Vasco,
O Império Português vai se estender aqui para tais e tais lugares do mundo, continentes. Essa aqui é a máquina do mundo. Você consegue ver a expansão do Império Português aqui na máquina do mundo, tá? E ele traz de volta, então, essa tradição do Camões, né? Essa revisitação da poesia tradicional classicista do Camões, lá do século XVI, tá? Diversos temas que ele aborda neste livro: a vida, o amor, o tema da ausência, o tema do silêncio. Olha o homem oprimido aí, pelo que está acontecendo e ele não consegue atingir, né? O tema do tempo, do sexo, da poesia, falar sobre poesia, tá? Tudo isso daí com aquilo que eu falei, uma compreensão mais distante, uma observação mais metafísica, mais distante da realidade. Entendeu? Como se ele visse de longe, de cima, ele olhasse o mundo de uma forma incorpórea, metafísica, para poder analisar melhor, ok? Então você encontra isso no poema Remissão. Isso daqui também é um mergulho existencial, é um mergulho para dentro de si mesmo, é uma autoanálise, não como Carlos Drummond de Andrade, mas como ser humano como qualquer outro. Então é um movimento de introspecção, de volta para dentro de si mesmo, de autoanálise, o ser humano nesse meio em que ele está inserido aí, tá? O poema Legado, ele também vai fazer essa análise metafísica agora da própria obra dele, Carlos Drummond de Andrade. É um diálogo com bastante ironia, com bastante sarcasmo, daquilo que ele realizou como poeta até este momento. Valeu a pena? Não valeu? Funcionou ou não funcionou? E nesse poema específico aqui, ele fala lá da pedra no caminho, do poema dele. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele traz a pedra no caminho e coloca ela aqui no meio deste poema. Ele cita a pedra no caminho do próprio poema dele lá do passado, tá? E esse poema aqui também, Amar, tá certo? É aquele amar amargo, não é falar coisas bonitas a respeito do amor, ele não consegue. É um amor amargo, é um amor pessimista, uma visão pessimista do sentimento do amor. Ele mostra o homem como uma concha vazia, ele diz lá que o homem é uma concha vazia, procurando o amor para preencher esse vazio. Cada vez mais amor para preencher esse vazio que tem dentro dele. É o próprio homem buscando isso e no mais das vezes não conseguindo, tá? Então outro poema aqui desse que ilustra essa parte aqui. Bom, esse livro dele, no geral, ele tem conexões com outras obras de outros autores. Mais especificamente com A Cidade e as Serras, o romance A Cidade e as Serras, do século XIX, escrito pelo português Eça de Queiroz. Qual que é a ligação? Lá nesse livro aqui, você tem o Jacinto, que é o protagonista, que mora lá em Paris, cercado da modernidade de Paris do século XIX, mas com o passar do tempo ele vai se desencantando com aquilo. E no final do livro ele resolve viver sua vida no campo, em Portugal, junto a uma realidade mais simples, mais humilde. Ele abre mão de todos os confortos da modernidade, ele se desilude com tudo aquilo e se volta para uma vida mais simples no campo. É o ser humano aqui desiludido com o mundo moderno, tá? Na figura lá do Jacinto, personagem protagonista de A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, lá do realismo português, século XIX. E também uma intertextualidade com um conto do Guimarães Rosa, um conto chamado Conversa de Bois, né? Em que os bois de uma carroça, de um carro de bois, uma junta de bois, são 4 juntas de bois, são 8 bois puxando, são 2 bois dessa junta conversando entre eles. Claro, o ser humano está ali, ele não ouve, ele não entende, ele não percebe essa conversa. E você tem ali esses bois falando sobre a falta de sensibilidade da maldade humana, tá? Que está inserido no contexto do conto lá. O cara que toca o carro de boi, ele é padrasto de um menininho que está ali no carro de bois. E nesse carro de bois está sendo levado o cadáver do pai desse garoto. E quem toca o carro é o padrasto dele. Então é uma história bastante terrível, tá? Bastante triste desse garoto aí. E você vê ali
esse cara ali que está tocando, ele é um cara cruel, ele é um cara malvado, ele maltrata essa criança e tal. E os bois vão discutindo isso, como é que esse cara pode ser assim? Né? São bois, são animais irracionais, falando da insensibilidade da maldade humana. É isso daí, tá? É o ser humano nesse contexto de maldade do mundo e tudo mais. Ok? Bom, na aula seguinte agora a gente vai pegar os blocos de poemas. Não dá para falar de um poema de cada vez, mas eles estão divididos em blocos. E por essa análise dos blocos aí, você consegue entender melhor cada um dos poemas do livro. Tá? Só um momento.